faz muitos anos, assim, desde que eu comecei a empreender, eu comecei a me blindar de propositalmente parar de acompanhar noticiário, assim, porque senão eu piro. A boa comunicação, ela pega a essência, né, e ela leva para aquela plataforma, seja a notícia, seja a mídia, né, tradicional, seja o digital, marketing de influência. Cara, marketing de influência bem feito, você cresce o alcance de uma marca de um jeito absurdo, né? Conhecimento, que é o alcance de marca, você cresce... Putz, dá pra fazer muita coisa, né? Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Hoje a entrevistada é a Dani Almeida. Ela é jornalista com mais de 20 anos de experiência em comunicação. Metade ela passou, né, em agência de comunicação, né, colocando multinacionais executivo na mídia tradicional, né, nacional e internacional. E a outra metade foi repórter, editora de veículos como a Editora Abril, como a Editora Globo e como o IG. Que, por sinal, o que temos em comum aqui, que eu já passei pelas 3 empresas aqui também, né? E hoje ela criou uma Rugido Digital, que é uma consultoria com foco, primeiro, de posicionamento, né, de marcas e pessoas, né, no mercado, e já fez isso para mais de 100 marcas, né? E ela também hoje é colunista da Você S.A. e uma coluna mensal ali, né? Uma colunista. Então vamos lá. Dani, pô, um prazer aí te receber. Eu já fiz uma entrevista, fui convidado, foi muito legal um papo que eu tive com ela alguns meses atrás. Eu falei assim, vamos fazer agora a volta. Então agora vamos inverter o jogo aqui. E Dani, me conta um pouquinho aí dessa tua trajetória bem legal aí tanto no mercado, né, de veículo de comunicação, como no mercado também de PR, né, mercado de agência, e agora nessa nova empreitada aí. Legal. Só uma correção, a Rugido, na verdade, ela nasceu... Hoje a gente faz toda a jornada, desde criar o posicionamento. A gente fala que a nossa missão é ajudar marcas, pessoa física, pessoa jurídica, então empresas e empresários a terem voz, se posicionarem no digital e, com isso, como consequência, venderem, né? Então a gente faz toda essa jornada, que é a gestão da reputação daquela marca no digital, a gestão da imagem por meio do conteúdo. O conteúdo é só uma ferramenta. Então a gente faz essa execução inteira. A gente já fez consultoria, mas consultoria nem é tão o nosso forte assim. Respondendo a tua pergunta, né, sobre a minha jornada pessoal. Eu sou apaixonada por comunicação, sempre fui. E é muito engraçado porque eu achava que eu queria ser veterinária. Não sei porquê, mas dizem que todo jornalista, ou pelo menos a maioria dos jornalistas, já... Uma vez eu estava entrevistando uma pessoa, ela falou assim, mas você sabia que a maioria dos jornalistas... Eu falei, gente, de onde vem esse dado? De onde vem essa informação? Mas o fato é que eu sempre gostei muito de animal, e aí eu tinha 7 anos. E aí eu falei assim, mas como será que é ser veterinária? E aí eu liguei pro maior veterinário de Santos, que era o Dr. Filete, e na hora do almoço, a secretária dele não devia estar. E aí ele me atendeu e eu falei assim, como que é ser veterinária? E aí ele achou que era trote e desligou na minha cara. Olha que louca, né? Eu já tava sendo... Nem sabia o que era, já era jornalista, já era repórter. E aí, depois disso, eu lembro que eu consumia muito jornal. Naquela época, as famílias compravam, assinavam o jornal em casa, porque tinha a história de ganhar livro, né? Vinha livro na assinatura, Barça, não sei o quê. Dá um Google aí, você que não sabe o que é Barça. Geração X, geração Z. E aí a gente recebia muito jornal em casa. Eu lembro que eu vi uma foto, assim, com os bichinhos cobertos de petróleo na Guerra do Golfo. E aí eu falei assim, que absurdo, sei que, né? Tinha um lado muito rebelde nessa época, assim, aflorado. Eu falei, E aí fui ler a reportagem e eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Quero, sabe, queria cobrir guerra, né? Imagina. E aí fui crescendo, e aí eu lembro de ver o Pedro Bial, alguém passando, assim, uma professora, acho que de história, eu não lembro, passando o Pedro Bial narrando a queda do Muro de Berlim na TV. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Quero ser jornalista. E aí ali começou a minha trajetória de buscar o jornalismo. Aí fui cursar jornalismo achando que eu queria cobrir guerra, e eu falei assim, então, eu também queria ser mãe, eu também queria ter uma família. Aí eu falei assim, não vai dar, vai ser meio complexo.
E aí eu comecei e eu gostava muito também de ler sobre economia. E aí eu falei assim, não, acho que eu quero ir para esse lado de economia e tal. Eu sabia o que era taxa Selic, ninguém sabia na minha classe. Sabe, aquelas pessoas meio assim, nerdzinha. E aí só que aí o jornalismo, estágio de jornalismo, eu pagava a faculdade, não dava, e eu fui para PR. E aí, que era assessora de imprensa. E quando eu entrei em comunicação, eu entrei assim, com o nariz empinado, sabe? E foi a minha maior grande escola. Porque não é fácil você entender, extrair o melhor de uma empresa para que ela apareça de um jeito, principalmente grandes empresas, para que ela apareça de um jeito positivo, sem ser propaganda na imprensa, né? E sem ser, porque geralmente é fácil aparecer quando acontece uma catástrofe, né? Não quando coisas boas, assim, a gente pode ser interpretado como propaganda. Então, como é que você transforma aquilo que é uma coisa positiva em algo que de fato vai ser valor para a sociedade e transforma aquilo numa notícia? Então, essa para mim foi a minha primeira grande escola, né? Como você pegar o conteúdo de uma empresa e transformar aquilo em valor para a sociedade a ponto daquilo sair na mídia. E aí fiquei 7 anos nisso e saí disso eu queria, ainda tinha aquela coisa, não, mas eu não passei por redação. E aí abri mão de um baita salário para entrar no outro lado do balcão, mas num cargo legal já, né, entrei na Editora Abril para coordenar uma área que lá era como editora, né, para também empacotar conteúdo para empresas, só que aí no formato revista, e aí fiquei lá um tempo. Aí depois eu falei, não, mas não é suficiente, freelava muito, então assim, trabalhava durante o dia e à noite freelava para um monte de revista, porque eu queria muito desenvolver o texto, era apaixonada, sempre fui por escrever. E aí até que eu de fato cheguei no Hard News, assim, de que eu queria muito essa experiência. E aí eu fui cobrir política em Minas Gerais. E aí cheguei e cobri campanha presidencial, aquela loucura, assim, cobri um candidato de manhã, um candidato à tarde em São Paulo, fiquei como correspondente do Correio Brasiliense. O outro à noite eu falava, Jesus amado, que loucura que é isso? Foi uma outra baita escola. E aí, enfim, fui indo, aí passei pelo IG, aí fui indo, Editora Globo, aí já enveredei finalmente para economia. Que era onde eu sempre quis estar, né, no jornalismo, quando eu fiz a faculdade lá. E aí fiquei na Editora Globo até que eu engravidei. Quando eu engravidei, eu falei assim, e aí, né? Agora eu preciso ganhar melhor, porque serei mãe. E aí eu falei assim, tá bom, esse glamour todo, né, do jornalismo, que não tem glamour nenhum, né, no fim das contas. Que eu faço? E aí comecei a fazer um movimento de voltar para a comunicação, só que aí eu resolvi empreender. E fui para o varejo. E aí cheguei no varejo, o que salvou o varejo por um tempo, aquele varejo que eu abri, foi a comunicação. E aí a gente começou a vender muito, né? Na época eu estava casada, e aí a gente abriu uma loja de bairro. E chegou lá e falei assim, bom, eu faço marketing da esperança, né? Senta e espera. Ou eu faço marketing, que é a única coisa que eu sei fazer aqui. Para salvar varejo, assim, gente, se você é varejista, você tem todo o meu respeito, porque é para os fortes, ainda mais no Brasil. Com essa loucura de juros, economia, de não sei o quê, nossa, é muito para os fortes. E aí eu comecei a fazer marketing, a gente começou a vender muito usando o digital. E para mim eu tive que sentar e reaprender tudo que eu achava que eu sabia, que eu tinha aprendido um pouco de internet na Editora Abril, na Editora Globo. E aí eu abri um outro mundo, assim, eu falei assim, nossa, cara, tem todo mundo aqui que eu achava que eu conhecia, que eu não conhecia. E aí a gente começou a vender muito, assim, muito mesmo, usando o Instagram, WhatsApp, YouTube. Aí eu tive que entrar pro YouTube, eu lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ele falava assim, por que você não abre um canal? Eu falei, você tá louco, imagina, abrir um canal, olha a minha idade, eu sou, né, virar blogueirinha agora, na época eu tava com 30 e poucos. E aí eu falei, não, vou ter que aprender esse negócio aqui. E aí eu comecei a aprender as plataformas, assim, com o tal do skin in the game, né? Mexendo e fazendo e tal. E aí eu falei, cara, isso aqui é muito legal. E aí as empresas do bairro começaram a falar assim, mas o que vocês estão fazendo? Que vocês estão vendendo tanto, assim?
pelas redes sociais. E aí eu comecei a ensinar, eu falei assim, não, gente, não dá, ou eu vendo no varejo, ou eu faço, não sei o quê. E aí falei, não, tem um business aqui, tem um negócio aqui. E aí no começo eu montei, aí sim era uma consultoria, a gente começou como consultoria. E aí eu falei, não tem jeito, minha paixão é comunicação. E aí voltei pra comunicação, então fechei a loja, fechei o varejo, até porque eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. E aí comecei a ensinar pequenos negócios a usar o digital. Então a Rugido nasceu, nem chamava assim na época, nasceu como uma pequena consultoria. Aí depois a gente, e nem era na verdade ainda, né, foi um ensaio para Rugido. Aí quando eu fechei de verdade o varejo, que aí eu falei, não dá para ter um varejo, uma consultoria. E aí eu fui para o mundo dos cursos online. E fiquei muito... Aí sim a Rugido nasceu. E aí eu fiquei muito como infoprodutora. Só que eu sabia que era um mercado que ia se sofisticar. E qualquer influenciador que não entende alhufas de comunicação ia entrar, ia virar um papagaio de pirata, ia ter alguém por trás ensinando o que essa pessoa falasse. E aí ele teria uma prova social muito grande de milhões de seguidores e ia vender um curso e beleza, né? E aí era um mercado que ia mudar muito rápido. Então... chegou um momento que eu falei assim, cara, cansei. Cansei porque fazer direito, ensinar as pessoas a fazer direito e fazer com comunicação e falar de... Porque ninguém quer fazer comunicação no digital. As pessoas querem, em geral, as pessoas querem o milagre, né? Elas querem o pulo do gato, elas acham que seguidor é o que faz vender, tem uma série de mitos ali. Elas acham que, se eu não tenho engajamento eu não vou vender, não necessariamente, você tem que ter posicionamento, enfim... E aí eu fiquei um pouco cansada daquilo, e eu tinha uma demanda muito grande de empresas que falavam assim pra mim, não, eu não quero que você faça consultoria só, eu não quero que você treine a minha equipe, até porque depois eu vou ter turnover, eu quero que você execute. Aí eu falava assim, gente, mas executar, vou ter que ter um time, eu vou ter que não sei o quê, não quero. Aí chegou esse momento que eu falei assim, quer saber? Aí eu comecei a disparar o WhatsApp, assim, e se eu abrisse um negócio assim, e se eu fizesse, se eu montar? Eu falei, cara, eu tenho uma agência na mão. Começou assim. Aí estamos até hoje. E aí a gente tem a honra de ter clientes incríveis, assim, desde clientes menores. Eu não sei por qual cliente eu sou mais agradecida, assim, se são os menores, né? Que a gente ajudou a se tornar super conhecido. Então, clínica médica, clínica de tecnologia para drone na mineração, que você fala, mentira, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai conseguir fazer. Até Bayer está no nosso portfólio, até o CEO da Americanas hoje, que era o CEO da Domios, que a gente ajuda a gerar conteúdo. Então, assim, é isso. Não, legal, assim, é engraçado porque tem alguns pontos aí que até parecem com o meu, assim, eu também queria ser veterinário. Eu fazia, o que você falou, né, dos jornais, quando chegavam os jornais ali, eu fazia clipping. Ah, mentira. Eu fazia com clipe. Quantos então, anos isso? Eu era moleque, eu adorava fazer clipe. Então eu pegava, sei lá, temas assim, então eu colocava ordem, né? Marketing, eu fazia um clipe manual. Tanto é que eu tenho até hoje uma pasta do Rock in Rio. Meu Deus. Com todas as notícias que saíram do Rock in Rio. Medina Minota, olha aí, ó. Hashtag Medina Minota. Eu tenho isso tudo na mão, e na época que era rock, né? Uhum. Deixa eu limpar aqui. Hoje... Né? Na época que era rock. Então eu tenho esse saudosismo, eu tenho todos os clipes. E aí, só que eu veredei mais pro mercado publicitário, né? Menos jornalismo, mais mercado publicitário. Daí também passamos para a Editora Abreu, etc. Mas vamos lá, eu acho que tem uns pontos interessantes aí que eu acho que vamos voltar um pouquinho aí, né? Que antes de falar da Rugido, eu queria voltar um pouco ainda no jornalismo, né? Essa questão que você falou da notícia que vende, que não vende, aquela notícia, eu preciso fazer uma notícia que não parece que é paga. Então, assim, tem um lado psicológico disso, quer dizer, ou seja, a notícia sempre tem que se vender pelo lado mais negativo, certo? Ou não, assim, né? Porque eu vejo a gente fez até uma live agora, né? Acho que Quanto Fim, que foi falando sobre, assim, o futuro visto pela lente da ficção, né? O que é distopia e o que é utopia? As pessoas querem mais uma coisa mais distópica, mais negativo. É o tipo de consumo maior do que o positivo, ou não? A gente, assim, se a gente for olhar pelo lado neurocientífico da coisa, né?
ser humano ele tá tentando o tempo inteiro se proteger. Então, acho que tem uma tendência natural ao ser humano de prestar mais atenção nessas notícias negativas. E aí, eu vou te falar que você vai falar assim, meu, você é jornalista, mas eu faz muitos anos, assim, desde que eu comecei a empreender, eu comecei a me blindar de propositalmente parar de acompanhar noticiário, assim, porque senão eu piro. Porque, principalmente, eu tenho TDAH, né? E aí, quem tem TDAH tem uma questão que é muito empático. Então, eu sou daquelas pessoas que fica pé da vida com algumas notícias. Fala, não, como assim? Pelo amor de Deus. Estamos de novo, esse retrocesso nisso aqui, de política, de economia. Só que se a gente bota energia no que a gente não consegue controlar, ferrou, né? Aí vem crise de ansiedade, não sei o que. Então, eu parei um pouco de acompanhar o noticiário. Mas eu acredito, sim, que a gente tem uma tendência mais forte de as notícias ruins, elas ressoarem mais, por causa de como reflexo de seres humanos que somos, assim, sabe? E você acha que isso tem uma mudança de comportamento, assim? Agora tem até alguns órgãos que estão falando de notícias positivas, coisas mais de... Assim, eu não consigo enxergar um futuro regenerativo se eu não olhar para o lado positivo das coisas, né? Então, assim, você acha que existe um movimento que possa colocar um pouco isso em xeque e começar a mudar um pouco esse mindset, assim, de ficar focando apenas no que é negativo e que vende? Assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu fui numa mostra com o Silvio Rocha, que é um cara que está no Future Hacker, que ele fez no Belas Artes uma série de curtas-metragens falando sobre a economia circular, né? Tudo que tá dando certo. Isso eu achei muito legal, cara, assim. São práticas maravilhosas, econômicas, etc, de coisas que estão dando certo. E aí depois teve um round table, em que depois de cada um desses painéis. E teve eu não lembro o nome da pessoa lá, que um cara que falou, que o cara que tava discutindo lá, falou assim, puta, engraçado como a gente tá ficando nessa retórica de sustentabilidade. Cara, vamos criar um novo. A gente viu exemplos aqui de criar... isso aqui pode servir de inspiração para tanta gente. Então por que a gente não pensa mais na criação do novo do que ficar na retórica de coisas que a gente não pode mexer, entendeu? Então, assim, você acha que, de novo, isso aí pode ser um movimento mesmo sabe, de uma mudança de mindset? A gente tem que olhar para as coisas um pouco mais... Eu acredito que, assim, que também é reflexo da nossa preocupação com saúde mental. Se você for olhar, a gente tem uma questão de que o algoritmo ele vai te mostrar mais do que você pro que você tá olhando, né? Reflexo do TikTok. Por exemplo, né, o TikTok moldou muito as redes sociais, então o Instagram tá caminhando para ficar mais parecido com isso. Mas eu vejo a sociedade como um todo muito mais preocupada e, pelo menos... E eu não acho que é uma coisa da nossa bolha, não, assim, eu vejo isso em todas as camadas sociais, assim, independentemente de renda. Eu vejo as pessoas de fato preocupadas, algumas com maior capacidade de estar preocupado com isso e de arcar com, né, assim, com o fato de, tá bom, vou poder me cuidar, né, eu tenho verba para isso, mas todo mundo olhando para isso, sabe, todo mundo falando assim, cara, é importante, saúde mental é importante, putz, saúde, sei lá, minha manicure, no outro dia eu tava falando com ela da minha filha que foi diagnosticada com alta habilidade de TDAH e como tem coisas que... E eu também, que é genético, e aí eu tava falando pra ela assim, cara, eu tenho tal... Putz, acho que eu preciso passar, porque... vou procurar alguma coisa da prefeitura ou do estado, porque talvez, e tem um histórico na minha família de esquizofrenia, não sei o que, eu falei assim, então... E aí pode que não necessariamente tem a ver com... Enfim, vou entrar nos meandros aqui, mas... Olha que louco, né, assim, a informação ela tá chegando, e aí quando essa informação chega e quando a gente tem esse reflexo, o jornalismo também é um reflexo disso, né, então isso vai pro noticiário. Então, do mesmo jeito que tem essa preocupação, talvez tenha essa preocupação de equilíbrio nas notícias, eu acredito, sabe? Entendi. E indo diretamente aí para o outro momento que você, de novo, antes de entrar ainda na Rugido, mas assim, ainda na parte de PR, assim, né, quer dizer, o que foi de aprendizado ali que você teve, de histórias ali que... Como é que... Você tem uma história fictícia que você vai ter que passar, como é que é você... Não. Ou assim, esse é o ponto, você consegue identificar que aquela história é uma ficção, é uma realidade, no momento que você é contratada? E se o cara fala assim, ó, estou pagando pra que eu caia... Como é que... Cara, isso nunca... Eu, graças a Deus, tive
talvez, não sei se é a sorte, mas eu tive grandes mentores, assim, por onde eu passei por uma empresa grande de PR, né, que hoje é grande, que é o Weber Sandvik, eu tive grandes mentores lá, o Zé Luiz Schiavone, Ronaldo Souza, que não tá mais lá, mas assim, que eles foram, né, foram comprados e tal, virou uma empresa gigante, mas eu nunca vi um cliente chegar e falar isso pra gente, e a gente tinha muita liberdade de virar pra cliente e falar assim, meu querido, não, isso é um devaneio, sabe? Isso aqui não rende, isso aqui é fato, isso não é fato. E foi muito legal, assim, eu tive uma experiência muito legal de virar para um executivo grande na época da Microsoft, que foi o Oswaldo Souza, que depois foi pro LinkedIn, e falar, ele tinha um desafio de o MSN aparecer, na época era uma divisão da Microsoft, e o MSN, por exemplo, tem um contato maior com a editoria de propaganda. Então, o que a gente fez? Tá bom, me conta a sua história inteira, me conta todos os dados da empresa, para eu poder identificar como jornalista o que é interessante para a imprensa, o que de fato é notícia para esse segmento. Então, o trabalho do PR, ele é muito mais esse de deixa eu ter esse olhar como jornalista e conversar com a redação e fazer a ponte. O que você tem de interessante e fazer essa ponte e empacotar a notícia, sabe? E não de criar uma coisa fake. Então, nunca chegou uma coisa assim, tipo assim, a gente, sabe? A gente sempre trabalhou com empresas muito profissionais, assim, eu tive essa sorte de atender empresas como Microsoft, como Symantec, como a parte de tecnologia na época do Banco Real, por exemplo, na época o presidente do Banco Real era o Fábio Barbosa, que era um outro cara que, a gente era sensacional, porque ele falava assim, tem tal coisa aqui que começou essa iniciativa, a gente falava, nossa, vamos divulgar, ele falava assim, não. E que é uma coisa que eu repito até hoje, que antes de comunicar, a gente precisa ser. Não adianta você comunicar antes de você ser, porque senão você está criando um personagem. E esse é um dos pilares da gente lá na Rugido. Não adianta a gente pegar uma marca e falar assim, eu vou construir um personagem. A gente usa arquétipo, a gente, na construção, qual arquétipo que eu vou usar na imagem dessa marca, pessoa física, pessoa jurídica no digital? Qual arquétipo que eu vou usar no tom de voz? Mas não adianta a gente tem que entender a essência daquela marca. Porque se você constrói um personagem, não se sustenta, entende? E pode ter um revés. E pode ter um revés muito ruim. Você lembra aqui, eu não sei quem é mais novo não vai lembrar, mas um pouquinho mais velho vai lembrar do Dileto, né, que é do sorvete. Sim. Que o cara criou, falou assim, não, porque criou storytelling que não existe. Meu vô, na Itália, pegava floquinhos de gelo, puta história, o vô não existia, o floquinho de gelo não levava naquela época na Itália. E ele contou uma história do sorvete. A menina do Vale, você não lembra? Do Vale também, exatamente. Então, qual é esse limite? Isso eu acho que é um ponto importante, né? Qual é o limite entre o brand content bem feito e até o PR, real, né? Exatamente. Comunicação de um jeito... Qual é esse limite? Cara, o limite é a ética, né? Não, você é diferente, a boa comunicação, ela pega a essência, né, e ela leva para aquela plataforma, seja a notícia, seja a mídia, né, tradicional, seja o digital, e ela comunica para aquela audiência. Então, quando a gente está no jornalismo, a audiência é a sociedade. Quando a gente está no digital, a audiência depende da plataforma, e depende da marca. Então, se a gente está falando de uma empresa, de uma consultoria que faz gestão para empresas, a gente está falando de uma audiência que é de empresários, de C-levels, de executivos, de analistas, lá. Agora, então, e aí a gente tem que entender que conteúdo que vai gerar valor e que vai posicionar aquela marca. Agora, se a gente está falando para a imprensa, que conteúdo que vai gerar valor para a sociedade? Entende? Então, o inventar não vai funcionar, né? E aí, tá bom, storytelling é uma ferramenta maravilhosa, mas se você inventa uma história que não existe, em algum momento aquilo vai aparecer. Eu lembro dessa época que deu um viés muito negativo, né? Assim, né? De inventou uma história, né? Eu lembro que
que teve que se explicar. E isso virou notícia depois. Esse que é o mais engraçado. Né? Viram notícia. Notícia mais pelo lado negativo, né? De alguém assim, criando uma história e é uma enganação, né? Uma enganação, né? Assim, né? Você cria uma história que... Ou melhor, faz o seguinte, cria a historinha aí, põe aqui, ó, isso é um ads, isso é uma publicidade. Ok, entendeu? Mas Putz, André, eu nem ok. Nem como ads, nem como publicidade. Eu acho que assim, tem que deixar claro pra audiência que aquilo ou é publicidade ou tem uma linha, né? Tem uma linha tênue, né? Mas eu sou bem contra, assim, porque o que vende é confiança. E se você quebra a confiança na cabeça da sua audiência, seja qual ela for, em comunicação, cara, você queima sua marca para sempre. Eu tava lá no Rugido Cast que você participou, eu tava falando com uma pessoa de comunicação e ele falou exatamente isso, assim. Com o Vini Gonçalves, que hoje tá na Amazon, e ele tava falando desse, cara, a gente trabalha muito tempo, ele hoje foi de PR e tal, e a gente tava falando exatamente isso, assim, você leva anos para construir a boa reputação de uma marca, seja usando PR, seja no digital, não importa a plataforma, mas para você destruir a reputação daquela marca é assim. É uma frase que o cara... sexista que o cara falou, assim, qualquer coisa. Eu lembrei exatamente desse Exato. Exatamente desse exemplo. Exatamente. E naquele caso nem foi a primeira escorregada ali, né? Mas E o pior assim, não é só uma marca, é uma marca que eu tô formando líderes, quer dizer assim. Exato. Pior ainda, né? Pior ainda. Porque assim, eu tô educando... Que fala de cultura, e que tava, né, enfim... pegando, e que parte do faturamento era de CEOs mulheres também, né, então tinha muita incoerência ali, e a gestão a gestão da crise do ponto de vista de comunicação foi bem complicada também, né, então aí uma série de erros ali. E assim, agora vamos entrar exatamente agora nesse momento aí da Rugido, que você falou, né, que tá fazendo projetos muito legais de execução mesmo, né, de posicionamento das empresas nas redes. Como você enxerga hoje eles assim? Toda marca que quer criar uma persona ou não? Elas querem aproveitar o hype, aproveitar as ondas. Como é que estão hoje como é que estão as marcas? Tem muita marca que nem sabe ainda. que fala assim, tá bom, será mesmo que eu tenho que estar no digital? Juro por Deus. Há muita. Tem pesquisa que metade dos C-Levels não está nem no LinkedIn ainda. Eu vi isso aí. Isso era uma pergunta que eu ia fazer. Nem no LinkedIn, é desesperador. Você fala assim, meu amigo, você não está no LinkedIn ainda, pelo amor de Deus. Sabe? E aí tem empresa também que não faz ou que faz. E aí tem muita gente que... fala muita besteira, né, no digital como especialista, que nunca leu um Kotler na vida, nunca fez comunicação na vida, nunca estudou comunicação na vida, mas fala lá, fala de ferramenta, mas não de comunicação, e fala muita besteira, né, então acaba ressoando, e aí pessoas que botam uma grana absurda em tráfego para crescer seguidores e acaba tendo uma audiência gigante e passa mensagens que ressoam no mercado, e aí as pessoas acreditam naquilo, né, então assim, vem muita gente achando que tipo, eu preciso ter 300 seguidores, eu preciso ter engajamento XY, é o que manda, e não é o principal KPI em comunicação, porque nem tudo que viraliza posiciona ou vende. Exemplo dessa mensagem aí que a gente tá falando, né, Isso me lembra o começo do Facebook, que era os curtidas, né? Eu tenho uma página com 1 milhão de curtidas. Aí eu lembro que eu falava essa conta vai vir, cara, uma hora vai vir essa conta. Não deu outra, né? O orgânico, que era, sei lá, 30%, virou 2%, ou seja, para você falar com uma base que você tinha construído, você tinha que pagar. Então, assim, aquilo não era adquisição, era aluguel. Só que você não sabia, né? Então, assim, é meio que essas... Ou, sei lá, a mesma coisa que um médico viralizar fazendo uma dancinha XYZ e achar que aquilo vai atrair paciente pra clínica dele, tipo... Tem gente que vai ter preconceito daquilo que, pelo contrário, entendeu? Vai queimar a marca do cara, porque vai dizer que não tem preconceito. Um monte de gente tem preconceito, né? De um médico, porque assim, ainda tem
a imagem, sabe, do médico ser aquela figura, tá mudando muito isso, né? Mas o arquétipo que a gente falando de arquétipo, né? O arquétipo do bobo da corte não é um arquétipo normalmente ligado a esse tipo de profissional. Você pode criar esse arquétipo, você pode usar esse arquétipo se você é um profissional, por exemplo, da saúde que lida com criança, né? Mas não é coerente para a maioria das pessoas. Então, tem que ver se aquela comunicação tá coerente com aquela marca. Saúde é uma coisa séria, né? Então você tá dando um exemplo. Exato, Não dá pra brincar com a saúde, né? Então a maioria das pessoas vai achar aquilo meio estranho, entende? Então não vai ajudar. Mas o cara mas tem gente, eu já vi um monte fazendo, tipo, porque acha que o lance é viralizar. Então, assim, eu vejo que as marcas, muitas ainda estão, assim, perdidas do que faz, do que não faz. Esse é um ponto. O segundo ponto tem muito charlatão, assim, no mercado, infelizmente. Então, tem muita gente que não entende nada de comunicação, mas entende que é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, vai lá, monta uma agência, né? Eu nem gosto de posicionar a Rugido como agência, pra ser bem honesta, assim, porque é tanta gente que quando senta pra conversar comigo, pra eu entender, tá bom, como é que a gente pode te ajudar? Tanta gente que chega traumatizada, mas já passei por não sei quantas agências que eu falo, então, a gente é uma empresa de comunicação digital. Ponto. Porque as pessoas vêm muito traumatizadas, porque a pessoa vendia lá, sabe, por barato o serviço, não fazia nada, vendia post. A gente não vende post. Post, se você quiser, você faz sozinho no GPT hoje. Não é o que a gente faz. O que a gente faz é gestão de reputação para que você consiga se posicionar e vender. É muito diferente isso. É uma estratégia completamente diferente. É estratégia, aliás, né? É legal você ter passado, assim, o interessante é que você já passou por todos os lados, né? Então, assim, você entende do lado do veículo o que atrai do ponto de vista de um conteúdo que vale a pena, né, colocar, do lado de comunicação. Então, é legal que você já passou pelos todos os lados aí, né? É muito louco isso, né? Porque você fala assim... Nossa, dei tanta volta, né? Pra chegar no lugar. Não, mas te dá uma visão 360 isso, legal. Exatamente. Porque, assim, você já passou por... Não, peraí. Quando eu tava lá, eu lembro quando a gente recebia esse tipo de coisa. Assim, então, assim, você já consegue ter várias visões do negócio, né? Uma visão mais holística sobre o negócio. Fui forjada lá em várias escolas diferentes. Então, eu vejo que as empresas, elas estão perdidas, assim mesmo, né? Do que eu... E aí tem muita gente que fala assim, não, o lance é você ter uma agência interna, mas o cara não sabe nem o que ele faz, nem qual caminho que ele segue. Daí o cara vai tentar montar uma agência interna. Aí ele tem a questão de turnover, de como que eu treino, de como que eu não treino, de qual que é a estratégia que eu faço. Então, eu vejo muitas empresas ainda, a maioria, assim, por mais que a gente tenha muita informação no mercado, por onde que eu vou, sabe? Por onde que eu sigo. Então eu vejo muito isso ainda. Perfeito. E você cria, Dani, assim, projetos proprietários? Assim, projetos de conteúdo, plataformas de conteúdos proprietárias ou não? O que você chama de uma plataforma de assim, conteúdo por exemplo, isso é uma coisa que proprietária? até uma inquietação que eu fiz uma pergunta hoje de uma entrevistada, que é o seguinte, vamos supor, você pega uma agência de publicidade grande aí, vai, sei lá, OG, etc. Por que não sai um porta dos fundos dentro de uma área de criatividade de uma agência de publicidade? Por que não sai um projeto proprietário em cima de uma agência que fala de criatividade? Então essa é a provocação. Sim, além de você servir as marcas, né, de criar o território para elas, se você cria também outros territórios onde marcas podem apoiar ou podem abraçar a causa. Nossa, adoraria, achei genial essa ideia. Nota mental. Não, porque Eu assim, achei existem marcas, assim, não, o que eu percebo é o seguinte, existem marcas que têm às vezes uma personalidade tão forte Sim, que elas poderiam. que ela pode criar, assim. Tem outras que falam, cara, não me interessa eu passar a minha personalidade. Eu posso apoiar uma causa legal, né? Então, assim, ou seja, tem exemplo, eu quero um território que eu quero estar ocupando, mas eu não quero ser o provedor. Eu quero apenas apoiar esse negócio. Então, assim, acho que tem diversas... E o que eu acho que às vezes empresas de comunicação, elas perdem a oportunidade, porque elas são especialistas em comportamento humano, então elas enxergam as tendências. Então, por que não criar já esses movimentos antes do que uma marca os provoque, entendeu? Acho que é essa a provocação. Eu acho maravilhoso. Vou ser muito honesta aqui, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda não faz e que a gente poderia fazer. Vou te dar um exemplo, tá? E que as empresas também não fazem ainda.
e que a gente gostaria de fazer, que a gente não faz ainda por falta de braço. Por exemplo, a gente não tem uma área de saque 2.0. Porque geralmente quem consegue bancar a saque 2.0 são empresas maiores. Então, como a gente tem um portfólio muito misto e a gente atende muito executivo, por exemplo, hoje. A gente tem desde empresa grande, empresa pequena, executivo, mas a gente não tem braço hoje para fazer saque 2.0, sabe? Responder, comentário, responder no direct, responder em todas as plataformas. Mas isso é muito, muito importante. Muito importante. E é engraçado como dá, assim, eu lembro que eu tive um projeto que o Gizmodo, né, no Brasil, né, eu trouxe essa empresa pra cá. E eu lembro que a gente fez um projeto para uma empresa de celular, eu não vou nem falar a marca aí, mas é engraçado que eles falam assim, não, nosso produto é AB, né, assim, né, meio que aquela arrogância de todo normalmente o cara de marketing, né, AB. E a gente olhava exatamente isso, né, todos os comentários, eu falei assim, cara, não é AB não. Não é não. É BC, assim, né? Nada contra, assim, é um puta mercado maravilhoso. Mas assim, quando você vê exatamente nos comentários e na interação, você fala, meu, ali é a real, não é o que eu acho. Exato. Porque toda empresa que chega no Brasil faz normalmente só a B. Porque a B, o mercado é muito menor do que o BC. O BC é muito maior, né? Então, assim, às vezes é a hora da verdade, né? Que você. Essa proximidade. E fora que, assim, você converte mais venda. Pra gente é muito frustrante, porque às vezes a gente olha e a gente fala assim. Nossa, aqui tem que avisar o cliente porque ele não respondeu, o seguidor tá pedindo produto aí, o serviço, vai perder venda. Então, saque 2.0, marketing de influência. Cara, marketing de influência bem feito, você cresce o alcance de uma marca de um jeito absurdo, né? Conhecimento, que é o alcance de marca, você cresce... dá pra fazer muita coisa, né? Enfim, Nubank fez muito no começo e hoje é a potência que é, e trocentas marcas fazem e fizeram e funciona demais. Esse exemplo que você citou. Então tem muita coisa que dá para fazer em digital que... Eu acho, acho que também, eu também acho, tem um terreno aí, um oceano azul de oportunidade, e eu sou o super entusiasta dos collabs. Eu acho que as marcas deveriam se juntar mais, assim, né? Quando eu vejo uma Havaianas com Mondelez, quando eu vejo um Chili Beans com Unilever, eu acho maravilhoso isso. Aí você fala, cara, imagina o potencial de coisas que podem ser feitas através de collabs. De empresas juntas, vamos criar uma terceira coisa. Então, esse é um universo ainda que é pouco explorado, que poderia ser muito mais explorado. Os veículos não fazem. Normalmente, os veículos fazem isso para debate. O debate, o UOL, Terra, aí junta os veículos. Mas por que não conteúdo? Sim. Por que a gente não faz com uma outra empresa, a gente cria uma coisa de conteúdo, collab, quer dizer, nossa, que pode ser legal, que nem eu não faço, ele não faz, a gente pode fazer junto. Então, acho que essa mentalidade de ter esse collab, a cooperação competitiva é uma coisa que eu acho que ainda tá engatinhando. Engatinhando, concordo com você. Scratching the surface, né, em inglês, né? Assim, estamos ainda arranhando a superfície, né? Não, eu concordo com você super. Porque o marketing de influência é baseado nisso, né? Assim, de certa forma. Mas eu concordo, eu vejo tem marca que faz só isso, inclusive, né? A Fini é uma marca que cresceu com o collab, por exemplo. E cresceu super, é um baita case disso, né? Então, dá pra fazer muita coisa com isso também. No digital... Já fica a provocação pra gente fazer coisa junto, hein? Ó lá. Já vamos pensar, vamos pensar. E hoje, então, e quantas pessoas hoje tem lá na Rugido? Então, internamente, a gente é enxuto, até porque tem áreas que eu faço questão, e foi muito louco que no outro dia veio um cliente visitar a gente, e ele falou assim, mas faz sentido, não é o core de vocês? Eu falei, e é o mesmo que vale para a história da agência interna, né? Que não é, para muita gente não é estratégico ter agência interna. Pra gente, por exemplo, não é estratégico ter o financeiro lá dentro, o jurídico lá dentro, o RH, então todas essas áreas são... eu faço questão de ter externo, né? Então a gente é pequeno, a gente tem 8 pessoas lá dentro, indo para 10. E aí tem muito freela. Então, com tudo, dá umas 25 pessoas. Eu acho que é o modelo líquido, é uma empresa líquida. Acho que é o modelo futuro das empresas. Não vai ter mais assim, essa verticalização de empresas. Acho que é tudo em rede, né? Tudo... Cara, e eu gosto, sabia? Porque eu faço... Lá a gente faz muita questão de desenvolver as pessoas. E a gente escuta muito... Nossa, eu nunca tive feedback na vida.
Tipo assim, eu acabei de vir correndo pra cá de uma reunião de feedback que a gente faz. A pessoa entra, 3 semanas depois a gente já faz uma reunião de PDI lá, com alguns KPIs que a gente tem. Tipo, cada área tem vários índices. Ó, nesse índice de que nota que você se dá, de 1 a 10. Aí o gestor dá, ó, não, tá, você tá se dando tal nota, a minha é tal por causa disso, disso e disso. E depois de 3 em 3 meses. Então, a gente tem um trabalho muito grande de fato desenvolver as pessoas, porque a gente entende que, tipo, sem pessoas, né? Sobre processos e pessoas. Se a gente quer crescer, tem que ter processo, tem que ter pessoa. E aí, isso dá um trabalho da pega, né? Vamos combinar. Sim. É exaustivo. Então, como é que você faz isso? Faz, né? Mas é puxado você fazer isso pra 20, 30 pessoas internas. Então, quando a gente tem parceiros externos estratégicos, dá uma aliviada, né? É mais fácil fazer com 8, 10 do que fazer com trocentos. Então, a gente tem uma estratégia muito de pequenos, assim. A gente não gosta de ficar. Tem empresa que tem assim, tipo, a gente quer contratos grandes, né? E a gente é o contrário, porque a gente gosta dessa saúde financeira, sabe? De tipo, sair um cliente, eu não preciso matar um squad ali. Então a gente gosta dessa coisa de ter vários clientes e de ter saúde financeira. Então a gente tá indo para um caminho, acho que meio oposto de quem tá crescendo, sabe? Assim, para quem tá crescendo de faturamento, a gente tá crescendo também o número de clientes, mas com um ticket médio lá, sabe? Legal. Então a gente tem empresas grandes, mas a gente mira muito projetos menores. Então, assim, a gente mira muito, por exemplo, atender vários executivos de forma individual, mas a gente entende que tem uma demanda, por exemplo, de empresas que tem, sei lá, 5, 6 C-levels lá, que a área de comunicação não dá conta de apoiar na geração de conteúdo para a vitrine digital deles, e a gente sabe que essa é uma demanda interessante, né? E que a gente pode apoiar muito. Porque esses caras, antes de mais nada, antes do mercado olhar, quem olha são os colaboradores. E aí a gente precisa engajar esse time. E aí, antes de mais nada, a vitrine deles ajuda como marca empregadora, né? Nossa, é um mercado imenso isso aí, né? Esse também é um outro mercado bem grande. E a gente adora, a gente E adora é engraçado fazer que LinkedIn, é a Instagram. segunda vez que eu ouço isso, assim, essa semana. Eu tive com um cara que, na verdade, faz parte do Future Hacker. E ele contou uma história interessante, porque quando você monta uma startup, a coisa que mais você quer é a receita recorrente, certo? É uma coisa com um pouco mais de garantia, para que você não, você fica todo mês, né, ralando ali. O que acontece é que isso também é uma faca de dois gumes. Por quê? Se a pessoa te faz um valor fixo, primeiro, ela fala, eu vou te pagar um valor fixo por um tempo, sei lá, por 30% do teu tempo ali. Só que ela nunca vai usar os 30%, vai usar 80%. A gente tá sabendo. E aí você não consegue, primeiro, você fica preso a esse fee, entre aspas, e você tá 80% do teu tempo tá aqui. Então, quer dizer, você não vai ter tempo de prospectar outros. Então, é muito engraçado, porque assim, na lógica do empreendedor, normalmente fala, sei lá, quando eu comecei a empreender, a primeira coisa que você quer, eu quero ter receita recorrente, fixa. Só que o preço disso pode ser muito alto. Porque normalmente quando o cara compra de novo, bota o FT lá, né, o tempo das pessoas, né, que o cara vai pagar ali por hora, etc. Ele vai querer muito mais do que ele tá pagando. E você não vai chegar pro cara e falar, não, é o seguinte, cara, você usou 60 horas, não usou 30, entendeu? E aí e aí ele falou, daí não tem tempo para ir atrás de outros, porque aquilo lá, então assim, vira uma... Essa gestão é bem complicada. É por isso que quando você fala desse oposto, mas eu acho que, a minha opinião, esse é o caminho, porque assim, diminuir um pouco a dependência de projetos recorrentes, que te dá mais maleabilidade de entrar em projetos um pouco mais curtos, mais rápidos, e você vai fazendo, né? Vamos conversar sobre isso depois. A gente tem um esquema lá de equipe, né? Então, cada projeto nosso, não interessa se é um executivo,
Se são 5 executivos que a gente tem uma equipe de 8 a 10 pessoas envolvidas, no mínimo. Então, assim, é bastante gente. Mas por quê? Exatamente para isso, entende? Para a gente conseguir gerenciar as demandas. Essa é uma questão. A outra questão, a gente usa internamente lá muito inteligência artificial para acelerar os processos. E a gente tem muito processo, né? E então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, a gente tem case de executivo. E aí, qual que é a nossa visão? Tem executivo que fala assim: eu não vou conseguir sentar para gravar um vídeo, por exemplo. Não interessa para qual plataforma. Tá bom, a gente vai criar um avatar seu e a gente vai dar um jeito. E a gente cria. E fica, você fala assim: acredito que isso aqui é inteligência artificial. Então a gente usa muito inteligência artificial de um jeito humanizado para várias coisas, várias coisas para acelerar os processos, mas de um jeito muito único, muito nosso. A gente tem equipe e a gente tem processos para a gente conseguir crescer. Mas sim, esse é um eterno jogo de cintura, porque tem cliente que a gente tem que falar assim, menos, né? Tipo, calma. Mas é complexo. A gestão é complexa. Essa gestão no dia a dia é Legal. complexa. Dani, olha, eu queria agradecer muito a presença, cara, né? Um super especialista. Eu que agradeço. Tem muitas coisas em comum aí nas áreas das empresas, até na visão de mundo aí, do mundo do jornalismo e de comunicação. Então eu quis deixasse aqui as suas considerações finais aí. Não, eu que agradeço por estar aqui. Acho que consideração final puxa, não deixe de olhar para essa plataforma incrível que é o digital. E que pode fazer... Eu sou muito apaixonada porque eu acho que é a plataforma mais democrática e mais barata para ajudar um negócio a acontecer, para ajudar uma carreira a crescer, né, se desenvolver. Então é isso. Legal. Pessoal, a Dani aqui no Future Hacker. Obrigado. Future Hacker. Life. Path. Future.